Tá, pessoal, nós tivemos um problema técnico aí. Eu tive que atender o telefone que era lá da rádio. Não tá entrando lá, mas a live está no público. Ela está no público. Mas vamos mexer aqui para ver se solicitação, participação, sim. Compartilhar vídeo ao vivo. Não, que convidar amigos. Não é isso. Está ao vivo. Eu quero saber se está ao público. Então está ao vivo, sim. Tá, então nós vamos retomar. Eu estarei falando, como falado antes, sobre entendendo a crucificação de Jesus Cristo, que está registrado no livro de Marcos, no capítulo 15. A leitura é extensa, mas é muito importante, são 21 horas e 9 minutos, nós estarmos entendendo o que aconteceu e saber por que da crucificação. Por que Jesus passou pela crucificação? Não é verdade? Qual seria esse motivo? O motivo maior nós sabemos é que é o grande amor de Deus, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas vamos à leitura, né? Nós não podemos pregar o evangelho sem ler a Bíblia. Livro de Marcos, Mateus, Marcos, segundo livro, Lucas e João, capítulo 15, e diz assim: logo ao amanhecer, os principais do sacerdote, com os anciões, os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho, e ligando Jesus o levaram, entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: tu és o rei dos judeus? Ele respondendo disse-lhe: tu o dizes. E os principais do sacerdote o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: nada respondes? Vê quantas coisas testifico contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, o dia da festa costumava soltar-lhes um preso, qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinham cometido um crime, uma morte. E a multidão, dando grito, começou a pedir que fizesse como sempre ele tinha feito. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Porém, ele bem sabia que, por inveja, os principais do sacerdote o tinham entregado. Olha que interessante. Olha, vamos prestar atenção aqui. E Pilatos lhe respondeu, dizendo, versículo 9: quereis que vos solte o rei dos judeus? Versículo 10: porque ele bem sabia que, por inveja, os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Os principais dos sacerdote do judaísmo, religião de Jesus, religião predominante da época. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto a Barrabás. Os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto a Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhe disse outra vez: quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles responderam a clamar: crucifica-o. Mas Pilatos lhe disse: que mal? Mas que mal fez? E ele, cada vez, clamavam mais: crucificam. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás, e açoitado Jesus o entregou para ser crucificado. E os soldados o levaram dentro da sala, que é a de audiência, e convocaram toda a corte, e vestiram-no de púrpura, uma veste vermelha, e tecendo a coroa de espinho, lhe puseram na cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo: salve, rei dos judeus! E feriram na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e posto de joelho, o adoraram. E havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura, e o vestiram com suas próprias vestes, o levaram para fora, a fim de o crucificarem. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava vindo do campo, a que levasse a cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por caveira, e deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não tomou. E havendo crucificado, repartiram suas vestes, lançando sobre elas sorte, para saber o que cada um levaria. E a hora terceira, e o crucificaram. A hora terceira é 3 horas da tarde.
e por cima dele estava escrita a sua acusação, ou seja, o rei dos judeus. E crucificaram ele com 2 salteadores, um à sua direita e um outro à esquerda. Eu quero orar nesse momento com você, pedindo a Deus graça, pedindo a Deus primeiramente perdão pelos meus pecados, minhas falhas, para poder chegar diante de Deus e poder pregar a palavra, pregar o evangelho. O evangelho é uma coisa muito séria, porque o evangelho é a palavra de Deus. Embora as igrejas de hoje não levam nada a sério, né? Eles falam do evangelho aí uma palhaçada danada, um circo, uma sessão de pirataria, de cartomancia, de adivinhação terrível. Mas o evangelho é coisa séria. E eu quero nesse momento orar a Deus, pedindo para que Ele abra o teu coração, a tua mente, os teus ouvidos, para que você ouça a palavra do Senhor. Somente ouça a palavra do Senhor e creia na palavra do Senhor. Não creia em mim, não creia na religiosidade, porque nós somos homens, somos falhos. E que o Senhor me dê graça, me dê sabedoria para manejar a palavra da verdade e falar para você sobre a crucificação. Eu listei alguns tópicos nessa homilia, nesse sermão ou nessa pregação, para deixar claro para você o porquê da crucificação. Porque Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, teria que passar por isso, né? Então eu peço, Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu oro a Ti nesse momento, onde estou transmitindo essa live, Senhor, aos internautas, a todos que estão sintonizados aí na cidade de Cabo Verde, através da Onda Verde, pedindo a Ti, Senhor, que me dê graça, pedindo a Ti que me dê sabedoria, pedindo a Ti, Senhor, que abra os corações, que abra o entendimento, Senhor, para que as pessoas venham crer na Tua palavra, Senhor. Venha crer que só o Senhor é Deus, venha crer que o Senhor tem poder para salvar, para libertar, para curar, para escolher, para marcar nomes no livro da vida e para levar o homem para o céu, para abrir portas, para dar soluções, para mudar destino, Senhor, como o Senhor tem feito. Que o Seu sangue, Senhor, venha agora quebrar toda a barreira maligna e me encher da Tua graça, do Teu poder, da Tua sabedoria para estar pregando o Teu Evangelho, somente o Teu Evangelho, em nome de Jesus. Então vamos lá, pessoal. Estamos no livro de Marcos, capítulo 15, eu vou falar o porquê da crucificação. Primeiro ponto. Se nós entendermos a soberana vontade de Deus, a crucificação foi determinada por Deus. A crucificação estava já profetizado lá no livro de Isaías 53. Se você ler Isaías 53, de 1 ao 7, você vai ver Isaías 700 anos antes de Jesus falando da crucificação. São 21 horas e 16 minutos. 760 anos aproximadamente, Isaías já falou do nascimento de Jesus. Isaías é considerado o profeta messiânico. Ele fala do nascimento, fala da morte, da crucificação de Jesus ali em 53 e 54, livro de Isaías. Ali, Jesus passaria pela crucificação porque era a soberana vontade de Deus. Mas por quê? Porque Deus uma vez destruiu a humanidade, lembram? Lá no dilúvio? Ele destruiu a humanidade lá. E depois, quando aquele povo saiu da arca ali, Noé fez um altar. E lá no livro de Gênesis, no capítulo 9, versículo 16, Deus volta a fazer aliança com o homem e fala que não mais vai destruir a humanidade. Mas a humanidade não toma rumo, a humanidade continua pecando. E os hebreus, os judeus, eles cobriam o pecado com a expiação do pecado. Era feito no tabernáculo e depois no templo através de sangue de animais. Que foi chegando no fim, Deus não suportava mais o pecado da humanidade. E Deus envia Jesus. Então, Jesus passaria por aquilo. Já estava profetizado, era a soberana vontade de Deus. Mas Jesus quis passar por aquilo. Se você ler Isaías capítulo 6, Jesus, ele se submete a passar por toda essa humilhação. Você não calcula o que era uma crucificação. Eu estive lendo aqui, me aprofundando nos estudos sobre a crucificação, era uma coisa horrenda. Mas era uma grande festa do Império Romano, que
o povo hebreu, a Palestina ali, todos eram colonos. Era uma província semi-autônoma do Império Romano da época. Pôncio Pilato era o governador ali, Tibério era o imperador. Então o que acontece? Todas as pessoas que eram contra o governo de Roma, incitadores, rebeldes, eles eram condenados diretamente. Jesus passou por 2 julgamentos, um religioso e um político. E a condenação era essa, a crucificação, ou seja, ele era crucificado num monte chamado Gólgota, da caveira, que tem a feição de uma caveira. Ele era pendurado ali, num dia de festa, para todo mundo ficar vendo e blasfemando, para que as outras pessoas não se tornassem como ele. Não fosse rebelde, não ficasse contra o Estado judaico, não ficasse contra o sistema colonizador de Roma. Eu, como professor de história, eu tenho propriedade para falar para você isso, tá? E como teólogo também que sou, também tenho propriedade para falar. Então, juntando uma coisa com a outra. Então, Jesus foi tido como um rebelde ali no momento. Por quê? Ele vem falando que é o Filho de Deus. Primeiro ponto, os ensinamentos de Jesus estão em oposição ao judaísmo local, ao judaísmo muito forte na época. O judaísmo tinha já cerca de 600 anos quando Jesus começa o seu ministério. Eu estou falando do ano 33, do ano Domini da nossa era. AD, ano Domini, 33. Então os ensinamentos de Jesus estão em oposição ao judaísmo que tem 600 anos. Jesus chega com novas ideias, falando do amor, falando numa linguagem diferente. Jesus pertencia ao judaísmo. Vamos lembrar que ele foi levado ao 8º dia lá. Zacarias estava lá. Zacarias profetizou. Certo? Jesus foi no templo quando ele tinha 10 anos. Então, todo judeu, todo hebreu, ele ia lá para sacrificar. E Jesus veio. E quando Jesus começou o seu ministério, lá bem perto da crucificação, ele entra no templo e expulsa o povo ali do templo. Ó, 1 ponto, os ensinamentos de Jesus. 2 pontos, ele vai lá no templo e expulsa os cambiadores, estavam trocando moedas lá no templo. Trocando moedas, porque o templo estava em Jerusalém. O cara vinha de longe, ele não ia trazer uma novilha, uma cabra, uma ovelha, para poder sacrificar. Ele tinha que chegar lá e trocar. Ele chegava ali em Jerusalém, ele trocava pelo dinheiro, então eles faziam isso lá no ato do templo. Jesus não aceitou aquilo, esparramou os cambiadores. Eu fico imaginando se Jesus entrasse nas igrejas hoje, né, irmãos? Imagine bem o que Jesus faria com esses pastores, que transformaram a igreja do Senhor num verdadeiro num banco. Né? Tem até maquininha para o cara enfiar lá, um pagadíssimo, oferta de tudo quanto é tipo. Campanha das 3.000, imagina bem. Jesus chegou lá no templo, eles estavam lá no átrio, não estavam dentro do templo. Hoje em dia eles pedem dinheiro 24 horas por dia, todo mundo pedindo dinheiro. Jesus, não sei nem o que ele faria. Jesus se dizia filho de Deus, sendo filho de Deus. Jesus curou no sábado, né, que está aqui registrado em Lucas 14:4 e Lucas 6:6. Curou no sábado. Quando Lucas curou no sábado, eles já intentaram para querer matá-lo. Principalmente no livro de Mateus, capítulo 3, do versículo 3 ao 6, que ele curou um homem que tinha a mão mirrada. Ele acabou de curar o homem, era um sábado, eles ficaram ali observando para já tentar condenar Jesus. Se você quiser ler aí, Mateus capítulo 3, versículo 3 ao 6. Ele entrou em conflito com os fariseus, lá no lance da colheita do milho. Jesus começou a colher milho no sábado para comer. Ou seja, Jesus veio trazer as boas novas de salvação. Não existia salvação. O homem era justificado pela lei mosaica, pela lei abraâmica. E aquilo não estava agradando mais a Deus. O sacrifício, que está registrado em Hebreus capítulo 10, versículos 6 e 7. A Bíblia diz que Deus não suportava mais o cheiro do pecado e o cheiro de sangue de animais. E para cumprir a própria Escritura, partindo do momento que eu estou na fé hebreia, na fé abraâmica, na fé de Moisés, na fé judaica, acreditando na palavra do Senhor, na soberana vontade de Deus,
nós entramos aqui nessa fase em que Jesus vai morrer na cruz do Calvário por nós, uma vez por todas. Então, por que eles crucificaram Jesus? Eles também estavam dentro da direção de Deus. Concorda comigo? E Jesus foi crucificado muito mais por questão religiosa, por curar no sábado. Ou seja, ele quebrou a regra. Ele era meio tido como um subversivo, mas não queria subverter. Mas tem um detalhe que você precisa entender. A Bíblia diz que ele veio para o que era seus. Se aquele povo não endurece o coração, nós não seríamos salvos. Entendeu? Tudo estava já no plano de Deus. Para a salvação chegar em você, foi preciso Jesus passar pela cruz. E ele veio para os que eram seus. Quem eram seus? Os judeus, os hebreus, a Israel, que era o povo de Deus. Na primeira missão dos 70, que teve a primeira missão dos 70, depois Jesus escolhe os 12. Na primeira missão dos 70, Jesus envia de 2 em 2 e fala: "E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não entrei em aldeia de Samaritana." Até naquele momento a salvação não era para nós. A salvação não era para você e para mim. A salvação era para o povo de Israel, para o Estado de Israel, para o povo de Israel, para as 11 tribos, certo? Que se dividiu e depois acabou juntando, virou toda aquela bagunça. A salvação era para aquele povo. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não entrei em aldeia de Samaritana. Até no momento em que Jesus vai lá no poço de Jacó e conversa com a mulher samaritana, que era uma prostituta, a mulher no poço de Jacó, a salvação não era para você, não era para nós aqui, para o novo mundo, não era para nós. Embora o novo mundo aqui já existia, só os nativos, né? E parte da Europa, América ainda não se tem conhecimento, e uma parte da Ásia, mais para o Oriente. Está entrando um pouco de geografia aqui no meio. Então, se os judeus não endurecem o coração, a salvação não chegaria até nós. E se você ler lá em João 1:11, diz que veio para o que era seus, e os que eram seus não o receberam. E todos quantos o receberam, toda a humanidade, deu-lhes o poder de ser chamado filhos de Deus. Filhos de Deus. Nós somos adotados, nós somos um galho enxertado na videira. Certo? A videira é Cristo. Nós somos um galho enxertado na videira. E a videira é Cristo. Então, Jesus passou pela crucificação. Estava profetizado. Ele passaria por tudo aquilo que ele passou. A crucificação, além de ser um ato que era feito numa festa, ela era uma morte muito dolorida. Ela era uma morte que a pessoa, como ele foi pregado, não foi no meio da mão, tá? Foi no pulso e nos pés, furaram-lhe o lado. Ele foi pregado lá, porque a mão aqui rasga, então era aqui no pulso, nos 2 pulsos. Ele ficou por várias horas ali, a pessoa ia ficando ali com sede, e já tinha apanhado, já tinha sido subjugado, já tinha ferido o lado, já tinha cuspido, já tinha xingado, já tinham horrores. E o povo pediu. Que povo que pediu? Se você voltar na leitura aqui, ó, se você voltar na leitura aqui que eu tô aqui, ó, eu vou voltar lá. Voltar na leitura aqui, ó. Voltar na leitura aqui. Havia judeus, porque no capítulo 15, versículo 9, a multidão dando gritos começou a pedir que fizesse como ele sempre lhe tinha feito. E Pilatos respondeu dizendo: "Querei que eu vos solte o rei dos judeus?" Porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Esses sacerdotes eram ou fariseus ou saduceus. Era um sinédrio de 70 sacerdotes, entendeu? E aqui quando Pilatos sabia que por inveja o sacerdote tinha entregado ele, porque Jesus começou a se destacar.
Começou a ensinar, ele tinha autoridade. Nós temos aí um desses sacerdotes que foi lá, um escriba lá, um deles lá que foi Nicodemos, né? Já falei numa mensagem anterior. Então, os próprios sacerdotes foram lá e citaram. Então, quem foi o maior inimigo de Cristo? Foi o judaísmo da época. Foi o judaísmo da época. Foram os maiores, foi o maior inimigo de Cristo. Os conhecedores da Torá, lá do Antigo Testamento, né, do Pentateuco, porque para eles não entenderam. Deus cegou-lhe os olhos e tapou-lhe os ouvidos, para que eles não crescem. Para quê? Para que a salvação chegasse até nós, gentios. Nós éramos gentios. Todo aquele que não era cristão era tido gentil. Como todo aquele que não era católico era pagão, né? Seria mais ou menos isso. Então é muito importante entender a crucificação. Quais foram esses reais motivos? Jesus não fez nada demais. Curou um homem lá, a mão do homem no sábado. Já começaram a inquiri-lo. Teve a traição de Judas, teve a traição. Só nesse tempo aqui, nesses 2 dias, existem 24 profecias afirmando que haveria de acontecer isso. Tudo que está acontecendo na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas, já está ordenado por Deus. Está entendendo? Porque Deus está no controle de todas as coisas. As nossas vidas, elas são elas são as consequências dos nossos atos. A Bíblia diz: do que queixa o homem? Dos seus próprios pecados. O Senhor conhece as nossas vidas. Ele sabe o que nós pensamos. Ele sabe quanto nós ganhamos. Ele sabe a dor que nós sentimos. Ele sabe o sentimento que nós temos. Ele conhece o amor que nós temos no nosso coração. Entendeu? Tudo está nas mãos de Deus. A partir dessa premissa da soberana vontade de Deus, Jesus veio cumprir aqui o seu ministério, que foi de 3 anos e meio. E nesse momento aqui, quando Jesus entrou em Jerusalém, montado num jumentinho, que o povo gritava: Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, aquele sacerdócio lá, aquele povo ficou doido. Aí eles ficaram com mais raiva ainda. Ou seja, eles não aceitavam aquela condição. Vou contar uma outra ideia para vocês, que só tem uma citação na Bíblia. Antes de Jesus veio um outro, chamado Teudas, se dizendo Cristo. Teve muitas pessoas dizendo Cristo. Até no Brasil nós temos um aí que se diz Cristo. Concorda? Até no Brasil tem um aí que se diz Cristo, que chama Henri Cristo. Então, eles pegaram Jesus, fizeram um duplo julgamento, um julgamento político, um julgamento religioso. O sacerdote catou Jesus e mandou ele para um julgamento de jurisdição mesmo, levou para Pôncio Pilato. Pôncio Pilato quis escapar, mas aí a população pediu para soltar um bandido, Barrabás, né, que havia praticado um crime, e crucificaram a Jesus. Sem pena, sem dó, sem choro, crucificaram. Isso era normal, viu, pessoal? Nos dias dos romanos, crucificar. Pendurava lá, ficava horas e horas lá batendo, chicoteado. Aqui, essa parte do corpo desce e a pessoa vai morrendo por falta de ar, da febre, e ele morre sufocado sem ar. E ele ficava pendurado lá por vários dias para todos verem e não ser igual àquele. Era tido como um exemplo. Era a mesma coisa de colocar um escravo lá no tronco e chicotear. Como era costume, enforcar, né? Também tinha enforcamento. Na Idade Média tinha enforcamento, fazia festa para enforcar. As pessoas ruins eram enforcadas. Então Jesus foi pregado numa cruz, e a Bíblia diz que ele se fez maldito por nós. Lá no livro de Deuteronômio 21, no versículo 23, e em Gálatas 3:3, Jesus se fez maldito por nós lá na cruz. Os outros 2 eram malfeitores, Jesus foi maldito. Por isso que nós, cristãos, protestantes, nós não temos ligação com cruz. Ah, mas a cruz está vazia. Não interessa, está vazia se tem gente nela. A cruz é símbolo de maldição, no nosso entendimento bíblico. Entendeu? Por isso que nós não usamos cruz,
não temos essa ligação com a cruz, porque a cruz para nós significa maldição, símbolo de maldição. Então, aquele povo que vinha sacrificando, vieram sacrificando, até no momento em que Jesus é crucificado ali, e ele dá o brado. E chegando a hora sexta, houve trevas sobre a face de toda a terra, até a hora nona. E na hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus ficou com medo? O peso da crucificação foi tão grande que Jesus sentiu, como homem, sentiu medo. Sentiu medo, como homem. Porque ali sobre ele estava todo o pecado da humanidade. Todo o pecado da humanidade. E diz aqui, e Jesus, dando um grande bravo, expirou. Ele falou, testalai, que em grego quer dizer está consumado. E o versículo 38 diz assim: o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo. Até nesse momento, tínhamos o templo lá em Jerusalém. O templo com toda a sua indumentária, o sacerdote, o sumo sacerdote. O homem ia lá expiar pecado uma vez por ano. O pai de família ia oferecia expiação do pecado por todos. E entre o Santo do Santo e o Santíssimo havia um véu, que era uma cortina. Eu posso mostrar para você que era alto e tal. Ele se rasgou. Então hoje nós não precisamos mais de ninguém para oferecer sacrifício por nós, nem do sacerdote, nem do sumo sacerdote. Jesus, ele fez isso por todos nós. Deixa eu pegar uma água aqui. Ou seja, o sangue foi derramado de uma vez por todas sobre o pecado de toda a humanidade. Ou seja, o pecado de todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. E o melhor vem agora, né, pessoal? O melhor vem agora. Porque todos imaginavam que Jesus, que aqui ia acabar. Acabamos com os cristãos, acabamos com o Nazareno, acabamos com o carpinteiro, acabamos com essa rebelião. Porque o movimento do cristianismo e do amor, do evangelho, das boas novas, ele causou um furor ali no Estado romano, político romano, e no judaísmo da época. Imaginando agora, nós acabamos com ele, né? Pedro nega Jesus, e lá no pé da cruz vai alguns discípulos, outros ficam de longe, que é o normal, né? Nem todo mundo segue a Jesus de pertinho, né? Uns são mais próximos, outros são mais de longe. Mas o que acontece? Quem estava lá, olhando de longe, Maria Madalena, Maria Madalena que era prostituta, Maria, outra Maria, mãe do Tiago menor e de José e de Salomé, os quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galiléia, e muitas outras tinham subido com ele a Jerusalém. Então, um senador lá, José de Arimateia, ele também acreditava em Deus, ele pediu o corpo de Jesus, entregaram o corpo de Jesus para José de Arimateia, o qual comprou um lençol fino, tirando da cruz, envolveu nele, depositou num sepulcro lavrado numa rocha e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde colocar. Depois elas foram lá no sepulcro depois. Interessante, né? É muito interessante, porque quando as pessoas morrem aqui, a gente enterra ele lá, a gente não fica voltando lá não, né? Não volta, vai depois, vai refinado, vai lá. Mas no outro dia as mulheres já foram lá, né? Porque elas amavam muito a Jesus, viram os milagres de Jesus, viram que Jesus era inocente, ele estava totalmente inocente nessa parada, ele estava cumprindo a vontade de Deus. Se você ler João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Então, quando eu falei da aliança, lá atrás, em Gênesis 9,16, Deus não quis quebrar a aliança.
Ele não quis mais destruir a raça humana, o homem, destruir tudo isso, como ele fez uma vez lá no Velho Testamento, da arca, como ele fez na cidade de Sodoma e Gomorra, que trovejou pedra de fogo e queimou toda a cidade, né? Por os ensinamentos aqui, por ele ver pessoas justas, ele fez uma aliança, e diz aqui que a aliança de Deus para com o homem é o arco-íris, biblicamente falando. Então, mas o pecado, o homem foi pecando, e continua pecando, e a pecar, e lá oferecer sacrifício, e diz que o Senhor Deus não suportou mais esse cheiro desse sacrifício. Ele enviou Jesus de uma vez por toda para morrer por toda a humanidade, para oferecer um único sacrifício. Hoje nós não sacrificamos mais, hoje nós obedecemos. Obedecer é uma forma de sacrifício. Louvar, o louvor é uma forma de sacrifício. Obedecer a Sagrada Escritura é uma forma de sacrifício. Mas nós não cortamos mais o pescoço da galinha, da ovelha, do boi, da rolinha, do pardal para oferecer esse sacrifício. Esse sangue foi derramado lá na cruz do Calvário por todo ser humano, ou seja, todo aquele que crê que Jesus é o Senhor e Salvador. Simples, né? Simples assim. Dentro do plano da salvação. Deus Criador, Jesus Salvador, Espírito Santo Consolador. Porque nós nunca ficamos sozinhos, nós estávamos com Jesus. Jesus subiu, o Espírito Santo desceu. O Espírito Santo hoje que faz essa obra na tua vida, na minha vida, que mostra para nós o caminho da salvação. Tá? Tudo isso aqui está se cumprindo a palavra de Deus, as profecias bíblicas. Se você não acreditar na Bíblia, tudo que eu estou falando aqui não tem resultado nenhum, ou seja, não tem referência alguma para você. Mas eu acredito na Bíblia como cristão, como teólogo que sou, como professor de história que sou, tá? Eu acredito na palavra do Senhor e ela está se cumprindo. Então Jesus teria que passar por isso. O primeiro ponto estava profetizado. O segundo ponto da crucificação, os ensinamentos e oposição ao judaísmo. O terceiro ponto, Jesus foi lá no templo. O quarto ponto, ele se dizia filho de Deus. Ah, tem uma passagem que eu esqueci aqui, né? Certa vez, eu vou provar para você de novo que a escritura é verdadeira. Certa vez estava passando perto desse templo, o templo de Salomão, e o discípulo começou a falar para ele assim: olha, Senhor, que grande templo, tal. Ele falou aqui, ó: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus falou. E não deu outra. No ano 70, o imperador romano Tito foi lá e destruiu aquele templo. Não ficou nem uma pedra lá, ficou um restinho do muro. O restinho do muro do templo antigo, que é o muro das lamentações, que os judeus ficam lá colocando papelzinho e orando lá. Você vê na televisão direto em Jerusalém, né? Outra profecia que se cumpriu. No ano 70, o imperador foi lá e destruiu Jerusalém. Destruiu o templo. Não ficou pedra sobre pedra que não seja derribada. Então tudo se cumprindo, a palavra de Deus se cumprindo. Outro, se dizer filho de Deus. Curar no sábado. Curar no sábado. O sábado para o judaísmo é sagrado até hoje da mesma forma que é. Para o Islã é a sexta-feira. Tá? A igreja primitiva, a igreja de Cristo até no século IV, ela guardava o sábado. Depois teve um imperador que se converteu ao cristianismo e mudou a guarda para o domingo. Tá? Não fazendo proselitismo aqui, nem o sábado nem o domingo. Tá bom? Ele entrou em conflito com os fariseus quando curou o homem que tinha a mão mirrada. Isso foi, já ali arquitetaram para catar Jesus e matar Jesus. Aí vem um da família de Jesus, Judas, e entrega Jesus. Lá no Getsemane, que significa o horto, né? Tipo uma florestinha assim, né? Lá pertinho. Foi lá e deu um beijo, Jesus. O soldado veio e bafou. Entendeu? Então, por quê? Primeiramente porque Jesus está obedecendo ao Pai, a Deus. Certo? Estava obedecendo a Deus. Então, a crucificação é um dos maiores fenômenos que existiu. Ele passa por essa morte dura, sofrida por você e por mim e por nós. E o cidadão aqui não está nem aí. É um pé na igreja e um pé em outro lugar. Não assume o compromisso diante de Cristo
não assume compromisso diante da própria igreja, quer ser aquele cristão relax, né? Que ele vai no culto e depois ele vai para a gandaia. Interessante, né? Existe hoje uma infinidade de igrejas que nem falam mais em crucificação, que nem falam mais no sangue de Jesus, eles ficam pulando, virando cambalhota, tocando uns louvor cada dia mais maluco que o outro, que eu não sei se isso louva a Deus, né? A Bíblia diz: guarda o teu pé ao entrar na casa do Senhor teu Deus. Igreja é coisa séria. Você está numa igreja e é membro de uma igreja, isso é uma coisa muito séria. Você tem um compromisso com Cristo. Você passou pelo novo nascimento, você passou pela conversão, você batizou nas águas, por imersão ou por aspersão, tanto faz, para mim não tem diferença. Você tem um compromisso com Cristo, porque Jesus morreu por você, por mim, por todos nós, e por todo aquele que nele crê. Então, como eu disse, estava profetizado que o povo judeu, o povo hebreu, o judeu lá, eles endureceriam o coração, a salvação nem era para nós. Na primeira missão dos 70, não era nem para ele, ir ante as ovelhas perdidas da casa de Israel, chegando a anunciar, dizer: é chegado o reino dos céus. Não era nem para nós. A salvação veio para nós quando Jesus vai lá e conversa com a mulher lá no poço de Jacó, a samaritana. O judeu não combinava com o samaritano, eram inimigos mortais. Ali a salvação veio para nós, gentios. A salvação não era para nós. Jesus abriu a salvação para todos nós. Nós somos o galho enxertado na videira. Então Jesus morreu na cruz do Calvário por todos nós. Agora sim, para os judeus, ele veio para eles. Eu vou ler aqui para você, ó. É João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Deixa eu só abrir minha Bíblia aqui. João 1, versículo 11. Diz assim, ó: veio para o que era seu. Quem era seu? Judeu, hebreu, né? Judaísmo. E os seus não o receberam. Versículo 12: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao saber, aos que creram no seu nome. Então, se você crê, você torna-se filho de Deus. Deu-lhes o poder, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então é da vontade de Deus que você seja salvo, se você crer. Crer de verdade, crer de coração, crer com sinceridade, crer com legitimidade, crer que o sangue de Jesus perdoa de todo pecado, que Jesus te escolhe, te elege e te leva para o céu. Ou você acha que vai todo mundo passar batido aqui? O maior tranqueira, o corrupto, o ladrão, o assassino, o estuprador, o bandido, e o gente boa, trabalhador, pai de família, cristão, você acha que o tratamento vai ser igual? Jesus é puro amor. Só amor, mas também é justiça. E vai haver um julgamento lá no fim. E vai haver uma vinda de Cristo. E o Evangelho está se cumprindo. O Evangelho está se cumprindo. Mas o homem, às vezes até as igrejas atrapalham ele acreditar nisso. Até as igrejas atrapalham a pessoa acreditar em Cristo. Porque as igrejas muitas vezes não querem falar o Evangelho da forma que ele é. Que o caminho é estreito. Que ser cristão não é fácil. É fácil ser cristão? Não é fácil. É fácil ser cristão? Fala pra mim. Hoje é muito fácil, mas antigamente, eu peguei uma época ainda que ser cristão era bem complicado, viu? Havia uma guerra entre católico, cristão, espírita. Era terrível. Não era aquela guerra de um dar tiro no outro, mas um combinava. Uma pessoa na família aceitava Jesus, outro tirava e fora. Não é fácil ser cristão, porque o cristão, ele tem que ser justo. O cristão, ele tem que ser honesto. O cristão, ele tem que desviar-se do mal. Ele tem que resistir ao pecado. Ele não pode pegar o que não é dele. O cristão, ele tem toda a força do mundo, que é o Espírito Santo de Deus trabalhando na vida dele. Certo? Mas o caminho é estreito. Nós sabemos que o caminho é estreito. O evangelho, a cruz, ela tem peso. Ela pesa.
não é tão light assim. Mas e o fim? E a salvação? E a vida eterna? Que está reservada a esse cristão, que pagou o preço, que carregou a sua cruz, que foi humilde aqui, que foi honesto, andou de cabeça erguida, não mentiu, não desejou a mulher do próximo, não desejou o dinheiro do próximo, não passou o outro para trás, foi obediente à palavra do Senhor. Obedecer à palavra do Senhor. O cristão tem que obedecer à palavra do Senhor, não é obedecer pastor, não é obedecer igreja, não. Porque a igreja é cheia de dogmas, cheia de convenções, né? Para um é pecado, para o outro não é. O que para um está morrendo de pecado, o outro não é pecado. E o cristão também não faz julgamento. O julgamento não pertence a nós. O julgamento pertence a Deus. Ele é o justo juiz. Mas o cristão, ele tem certeza. Você que é cristão, que está me ouvindo, está me vendo, está me ouvindo através da Onda Verde, ou está vendo a live, você sabe a diferença, né? Você sabe que vai haver um julgamento, você sabe que você vai partir, você sabe que você tem uma alma, e você sabe muito bem a hora que a correia aperta. Na hora que a correia aperta pro lado do caboclo, aí ele começa até a acreditar em Jesus. O povo tem mania de falar que quem não vem pelo amor vem pela dor. Isso não existe, tá? Isso não está escrito em Bíblia nenhuma do mundo. Eu tenho umas 10 versões de Bíblia que não. Mas quando o homem começa a sofrer, quando o homem começa a passar fome, quando o homem começa a morrer de enfermidade, quando tudo começa a dar errado, ele até corre para Jesus. Ele vai até na igreja, até aceita. Depois, às vezes, ele até vira as costas. Mas o homem tem que crer para a salvação, crer para a vida eterna. Não é crer interessado, não é um crer interesseiro. Porque Jesus, ele te amou primeiro. Ele verteu o seu sangue ali na cruz do Calvário. Ele morreu por você, por mim e por nós, por toda a humanidade. A Bíblia diz que o Senhor quer que todos se arrependam e cheguem ao conhecimento da verdade. A verdade é Cristo, a verdade está em Cristo, contida aqui na palavra do Senhor. Tá? Por isso eu conclamo você a ler a Bíblia Sagrada, a questionar, a entender se isso que nós estamos vendo, esse cristianismo que está aí hoje, esse cristianismo aí do dinheiro, esse cristianismo aí das curas milagrosas aí, que eu não vejo essas curas acontecer. Eu não estou vendo a crentaiada ficar rico também. Não estou vendo. Mas está tudo do mesmo jeito de antes. Eu não estou vendo mudança de vida. Cristianismo é mudança de vida. Cristianismo é mudança de atitude. O Espírito Santo, quando ele entrar na tua vida, meu amigo, ele vai mudar você de dentro para fora. A mudança é radical. Mas o homem tem que crer. O homem tem que aceitar, o homem tem que crer na palavra do Senhor, o verbo vivo. Por isso que eu estou pregando o evangelho aqui, para que você creia, depois você vai na igreja que você quiser. Tá bom? Vai na perto da tua casa aí, a que você achar melhor, evangélico, presbiteriano, a que você achar melhor, batista, a que você quiser. Tudo bem? Mas eu quero que você vá crendo em Cristo, porque Cristo não está dentro da igreja. Cristo não está dentro de 4 paredes. Nosso Deus não precisa de parede, não. Parede para quê? Para que parede? Ele quer habitar dentro da sua vida, dentro do teu coração, dentro da tua mente, dentro da tua alma, certo? Fazer a obra por completo, encher esse espaço vazio aí dentro de você, que leva o homem a caminhos tortuosos. Tá ok? Jesus morreu por você, Jesus morreu por mim, Jesus morreu por nós. Não vamos ser hipócritas, né? Jesus já fez a parte dele. E foi uma parte dura. E nós não fazemos nada às vezes. Muito mal lemos a Bíblia, muito mal vamos na igreja. Quando vamos, ficamos blasfemando, achando erro nas pessoas, criticando as outras pessoas. Quem somos nós para criticar alguém? Não somos juízes, não somos delegados, não somos autoridades. Não é verdade? Não, o cristão, ele ora pelo próximo. Ele ajuda o próximo. Ele estende a mão ao próximo. Esse é o papel do cristão. Ele ora pelo próximo. Ele ora pelo irmão. Ele ora pelo planeta. Ele ora pelo governo, pelos poderes constituídos. Esse é o papel do cristão. Do cristão que realmente crê que Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar toda a humanidade. Eu quero que Deus te abençoe,
a sua família, o seu trabalho, os seus negócios, a sua vida. Te dê sabedoria, te dê inteligência para você examinar as Escrituras. E nós estamos aqui agora, de segunda a sexta, através da Onda Verde FM da cidade de Cabo Verde 87,9, através do Facebook Professor Ivaldir.professor.chagas, com esse programa Evangelho Além das Quatro Paredes, tá? Com a intuição, a minha missão é pregar o Evangelho, somente pregar o Evangelho. Eu não sou melhor que você, não estou aqui para me promover, na verdade, mas só quero pregar o Evangelho para que você creia que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, tá? De segunda a sexta, das 21 às 22 horas, tá ok? E nós temos aí as pessoas que nos auxiliam aí, Calhas Brasil, serviço de calha em geral, reparos, rufo, pingadeiros e condutores. Você pode fazer o seu orçamento aí com o meu genro, com o Jefferson, através do 99122-1543. Aceita cartão, faz trabalho aqui em Muzambinho, na zona rural, tá? Rapaz, gente boa lá. Fisioterapia domiciliar da Alessandro Bueno Serafim, que trabalha aí na área de geriatria há muito tempo, grande experiência, larga experiência. Também na área de ortopedia, traumatologia, laserterapia, cardiorrespiratória e bandagem funcional. Atendimento somente domiciliar, tá bom? Você pode estar passando o zap para ela, que é o 991982691. Ou ligar no celular. O zap é TIM, o celular é OI. 98882-4223. Faça o seu agendamento da sua avaliação. E a avaliação é gratuita para você, tá? Temos também o centro de treinamento Eric Deep, que trabalha com doma, correção de doma e 3 tambores. O Eric trabalha aí dando aula aí nessa área de 3 tambores aí, você que gosta disso, correção de doma. Lá é aqui no Rancho Billy, e lá funciona, as pessoas levam os animais para lá, esse animal é bem tratado, é lavado, é cuidado, é feito tudo certinho, tá ok? Oferecemos o melhor e mais completo serviço em equinos e muares, mula, burro, cavalo, égua, né? Então, para maiores informações, você pode ligar ou passar um zap 99206-9253. E tem também a lojinha da G da minha filha. Aqui é uma família só, viu, pessoal? Só uma família aqui, tá? Moda e estilo, a loja da G, a lojinha da G. Lindas blusinhas a partir de R$19,99. Novidade toda semana, preços acessíveis, com peças de qualidade. E além de muito mais, vestidos, cropped, blusinhas. Venha conhecer a lojinha da G aqui na Capitão Eudoro Mariano, 543, no centro de Muzambinho, em frente à lanchonete. Falar, aceita cartão lá, divide para você no cartão, tá bom? O zap lá é o 99736-7187. E tem também a Muzambinho Crédito Cabo Verde, aí em Cabo Verde, na qual eu trabalho lá, sou proprietário. A Muzambinho Crédito Cabo Verde e a Muzambinho Crédito Muzambinho. Estamos há 20 anos no ramo de consignado. Pagamento rápido, sem burocracia, fazendo todos os empréstimos consignados. Consignado hoje o juro é 1,8 até 84 meses. Na margem nova você ganha um salário, você pode pegar até R$2.200, tá? Já usou a margem nova? Vai lá, eu olho, a gente pode estar fazendo um refinanciamento para você dos outros empréstimos. Podemos fazer cartão, tá? Todo aposentado e pensionista tem direito a usar 5% da margem para fazer cartão, tá? Descontar no benefício. Fazendo financiamento de veículos, e lá também eu trabalho com eletrônicos, lá, carregadores, chips, pendrives, uma infinidade de coisas lá. Carregador tem de tudo quanto é tipo, tem pau de selfie, tem um triplé, tem muita coisa boa lá a preço acessível. Carregador lá, R$25, tá bom? Ali na Avenida Luiz Onete Podestá 93 no centro, e o meu zap é o 99121-596. Você pode ligar, se não puder ir, a gente leva até em casa, vai buscar. Tá bom? Estamos ali para trabalhar junto com você. Então, essa é a ideia do programa Evangelho Além das Quatro Paredes. É um programa independente, tá? Totalmente independente. A missão aqui é pregar o Evangelho, cumprindo com o ID, lá de Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, tá? E em consonância com Romanos 10, versículo 17, que diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra do Senhor. Que Deus abençoe você, que ficou comigo aqui na Onda Verde, 87,9, junto com o meu amigo Edson Santos lá. E você pode estar mandando seu zap para lá, tá? No 99726-6599, que é o zap da Onda Verde. E eu quero desejar a você
uma semana abençoada. Tome cuidado com esse vírus, ele é real e verdadeiro. Tá aumentando novamente aí os índices, as mortes, a contaminação, os hospitais estão começando a encher novamente o terreno, tem que tomar cuidado. Ame o seu próximo, tá? Mantenha distanciamento, use máscara, álcool gel, saia se for preciso. Vamos ser cristãos. Cristão ama o próximo, né? E amando o próximo, você está fazendo bem para o próximo e para si mesmo. Fazendo bem para o próximo e para si mesmo. Não custa nada, né, gente? E se eu chegar no supermercado e tiver lotado de gente, eu saio, eu não entro, não. Eu fui comprar um negócio aqui pertinho de casa. Tinha muita gente lá, eu não fui. Eu procurei um outro mercado, tá vazio. Entrei lá, comprei e saí rapidinho. Porque o vírus, nós somos os vetores, nós carregamos esse vírus, né? E ele é agressivo e ele pode nos levar a óbito. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma semana abençoada, espiritualmente abençoada. Que Deus abra a porta do trabalho para você que está desempregado. Que Deus cure você que está enfermo. Eu acredito na cura, tá? Que Deus te dê inteligência e sabedoria para você crer no Evangelho e na palavra de Deus. Amanhã a gente está aí com um novo tema, é um tema por semana. E você pode estar também mandando aí no zap o tema que você quer que a gente discuta, né? Eu trago um tema assim de surpresa, tá bom? Deus abençoe a todos, tenha uma semana abençoada, uma boa noite, amanhã é um novo dia em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus, amém.